Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 20 de setembro. Hoje é quarta-feira. Nós estamos, amados irmãos e irmãs, hoje junto à igreja, celebrando as memórias dos mártires. Santo André Kim, Taogon, Paulo Chong Hassang e seus companheiros mártires. Peçamos ao Deus da vida, amados irmãos e irmãs, que é exemplo desses missionários coreanos que estavam vivendo então a evangelização da Coreia no século XVII, possamos também nós dar a nossa vida em amor a Cristo, se não no derramamento de sangue como esses homens, mas no doar-se e consumir-se por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 7, versículos de 31 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flautas para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e um beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. André, presbítero, e o grande apóstolo leigo Paulo se destacaram entre os missionários que evangelizaram a Coreia no século XVII. Com eles haviam numerosos homens e mulheres, casados ou não, velhos, jovens e crianças, submetidos ao martírio, selaram com o próprio sangue os inícios da Igreja da Coreia. Celebrando sua memória, renovemos nossa opção inequívoca pela verdade e pela maturidade da fé. Esses homens foram submetidos, amados irmãos e irmãs, a torturas, porque eram convidados, sobretudo naquele contexto, a práticas que eram contrárias à fé que eles pregavam, que eles viviam. Preferiram derramar o sangue por amor a Cristo do que profanar seus corpos e assim também a fé que abraçaram no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos também esta força, que tenhamos também este ânimo para preservar o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Nós contamos ainda com a primeira leitura da carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de 14 a 16, que diz: caríssimos, escrevo com a esperança de ir ver-te em breve. Se tardar, porém, quero que saibas como proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Olha como São Paulo descreve a igreja.
ele descreve a igreja como casa de Deus, coluna e fundamento da verdade. Então, a igreja é o sinal, o sacramento de Cristo na vida e na história de toda a humanidade. A igreja é o farol que ilumina o mundo, muitas vezes cercado por trevas. E entendamos a igreja, amados irmãos e irmãs, não simplesmente a estrutura dos belos templos que nós, com a graça e o auxílio de Deus, temos a oportunidade, de nos reunir para celebrar a Eucaristia. Mas ser igreja é de fato ser uma porção do povo eleito, da carral, da assembleia reunida, o povo escolhido de Deus. A igreja é muito mais do que os muros do templo. A igreja é o povo de Deus, marcado pela graça do Deus que tanto nos ama. Esta igreja, ainda que constituída por pecadores, ela é santa e imaculada, pois Cristo, amados irmãos e irmãs, foi quem a constituiu como sua esposa. Foi Cristo quem a fundou para ser sacramento, presença, sinal de Deus no mundo. O Salmo 110 traz como resposta: grandiosas são as obras do Senhor. O Deus da vida constituiu tudo o que nós contemplamos. Nos concedeu a graça da vida, de tudo que existe. Nos concedeu, enfim, a graça, amados irmãos e irmãs, de contemplar os seus mistérios, as suas obras. Que Ele nos ajude a cada dia mais ter esse olhar capaz de enxergar a graça e o amor dele no mundo, para termos de fato um coração grato, agradecido. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo o amor e a admiração. Por fim, o Santo Evangelho nos fala, sobretudo, então, desta realidade em que, sobretudo, aqueles que eram convidados a acolher aquilo que Jesus tinha a ensinar, agiam como crianças mimadas e insatisfeitas. Jesus dá este exemplo, esta imagem de crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos seus colegas e reclamam: tocamos flauta, mas não dançaram. Proferimos lamentações e não choraram. E, tomando este exemplo, Jesus diz então: João veio e diziam que ele, por não comer e não beber, João veio, não comia e não bebia vinho, e ele está com um demônio. Então, quantas vezes o povo acusava João, então, da sua austeridade. Depois veio Jesus, o Filho do Homem, que come e bebe, e eles dizem: ele é comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Então, se um vive a austeridade por excelência, é criticado. Se o outro vive a abertura para a acolhida e trazer a dignidade para os corações e as vidas, é questionado. Amigo dos pecadores, dos publicanos. Mas chama a atenção, sobretudo, para a conclusão, versículo 35, onde diz: a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. A sabedoria, amados irmãos e irmãs, nós, hoje, enquanto igreja, dizemos é o próprio Cristo. Ele justificou-nos por sua entrega. Ele se derramou por amor a cada um de nós. Ele se deu por cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos e irmãs, a sermos oferta agradável, oblativa ao Deus da vida, como sacrifício incruento, como oferta de amor
ao Deus da vida em nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.